Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui em mais essa edição do Board Talks. A nossa querida audiência, muito obrigado por estarem novamente aqui conosco. E para você que está conosco pela primeira vez aqui no Board Talks, seja muito bem-vindo, obrigado pelo prestígio. O Board Talks é um evento promovido pela Board Academy. Board Academy é uma edtech localizada aqui no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. A Board Academy tem como propósito desenvolver e disseminar as melhores práticas de governança corporativa, para as pequenas e médias empresas brasileiras. E como que a Board Academy faz isso, Ela faz isso através de um variado escopo, de formações e certificação para conselheiros. E você que está nos assistindo, se você tem interesse em saber um pouco mais ou está, interessado em entender como funciona a trilha do aconselhamento profissional, fale conosco, entre em contato. Você pode fazer isso pela nossa página na internet, www.boardacademy.com.br. Lá você vai obter diversas informações e vai ser o maior prazer em esclarecer as suas dúvidas e explicar como se dá essa formação, como se dá a trilha do aconselhamento profissional, que, como eu disse, para as pequenas e médias empresas, é um grande oceano azul. Né? Então, estamos aqui à sua disposição para tanto. Bom, meu nome é Udo Girlich, eu sou um dos diretores corporativos aqui da Board Academy. Toda quinta-feira eu estou aqui acompanhado de ilustres convidados. Hoje nós temos o prazer de contar com a presença com a Roberta Portela, com o doutor, também com o Luiz Carlos Simonovic, e o querido painelista que toda quinta-feira está aqui conosco, Daniel Medina. Sejam todos muito bem-vindos. Já de antemão, em nome da Board Academy, eu agradeço aí pela participação e disponibilidade, certo? Então vamos lá. Hoje nós temos aqui como tema o quê? Nós é um tema que está muito na pauta, dos noticiários, enfim, das discussões, dos debates entre empresários, conselheiros, gestores de empresas, que é justamente o momento atual que nós vivenciamos, dessa nova ciranda tarifária que está sendo veiculada, pelos Estados Unidos. Enfim, pela dimensão, e pelo modo como isso vem sendo tratado, isso está gerando uma certa não, mas uma grande volatilidade, uma grande insegurança, várias idas e vindas, no mercado global como um todo, A partir dessas discussões, desses debates, as consequências, os impactos se dão em todos os aspectos, parcerias, acordos comerciais, tarifas, logística, produção, enfim, os impactos são os mais diversos possíveis e, obviamente, que a gente, nós aqui da Board Academy, principalmente nessa questão do aconselhamento profissional, que tem um grande viés de olhar para frente, de estar muito preocupado com o planejamento estratégico, para onde as empresas vão, como que elas vão chegar lá, nós não poderíamos nos furtar de trazer e compartilhar com vocês aqui alguns insights, de como está essa situação no momento. Como eu disse, a volatilidade é muito grande, e obviamente que isso pode se alterar nos próximos dias, mas enfim, nós vamos abordar aqui esses principais impactos, de acordo com a situação atual. É uma coisa que eu sempre gosto de alertar. Nós, enquanto conselheiros, em qualquer uma das diversas modalidades, seja como conselheiro de administração, conselheiro fiscal, conselheiro consultivo, nós temos a grande missão
e alertar, né, de ajudar na estruturação da governança corporativa das empresas, mas também, e principalmente, alertar sobre riscos e alertar sobre oportunidades também, né, e através do network que nós possuímos, né, fazer as conexões corretas aqui para que, objetivando basicamente o que? A sustentabilidade e a longevidade das empresas, né? Aqui no Brasil, em particular, né, o nosso contexto empresarial, ele já é por si só complexo, né? Então agora ainda com mais esse tempero, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que esse contexto ele se tornou mais complexo ainda. E é justamente nesse sentido que a gente, né, através do Board Talks aqui, através das nossas pílulas que nós trazemos semanalmente, nós provocamos algumas reflexões, insights, né, para que vocês consigam navegar cada vez mais nesse contexto, tá? Feita essa pequena introdução sobre o tema, né, então eu gostaria de chamar aqui o Luiz Carlos, né, para trazer as suas primeiras ponderações, as primeiras considerações sobre o tema, né, depois vamos ouvir a Roberta Portela e, por fim, aí depois o Daniel Medina. E vocês que estão na audiência, por favor, se vocês, né, ao final do programa, curtiram o programa, dê um like. Isso é muito importante para a gente, porque outras pessoas, né, esse programa fica gravado tanto aqui na Board Academy, como também no YouTube, né, para você compartilhar com os seus amigos, conhecidos, aqueles que, né, que estão relacionados com o assunto, né? Então, Luiz Carlos e Roberta, muito obrigado em nome da Board Academy, né? E a palavra está com você, Luiz Carlos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Hugo, pela acolhida. Obrigado, Daniel Medina, Roberta Portela aí por ombrear esse evento aí conosco. Tivemos a oportunidade de falar há pouco tempo para uma audiência privada lá na Board Academy sobre questão de compliance, governança e risco, e foi uma experiência muito enriquecedora para todos, né? Para nós especialmente, essa interação com o empresariado, com os conselheiros, futuros conselheiros de empresas, e para alertar do ponto de vista prático, pragmático, tudo que é possível ser feito diante desse cenário. Eu e a Roberta pilotamos lá na OAB, eu como presidente, ela como vice-presidente, a Comissão de Comércio Exterior e Negócios. Então, temos uma experiência razoável ao longo desses anos aí nesta matéria e vamos procurar contribuir na medida do possível aí nesta tarde com todos vocês que estão nos escutando e que venham a nos escutar logo depois. Acho que fomos contemplados, estava falando há pouco aqui, antes de entrarmos no ar, num momento histórico que não se repetia há décadas no mundo, que é esta questão do tarifaço. Para nossa felicidade no Brasil, além do tarifaço, nós ainda estamos em pleno ritmo de implementação de uma reforma tributária, que não vai ser feita de uma vez só, mas em suaves prestações mensais ao longo dos próximos anos, né, até 2032, mas que ano que vem já se verifica para todos no Brasil. E diante desse cenário, é óbvio que isso tem um reflexo não apenas no Brasil, não apenas para as empresas, mas para todos os habitantes do planeta Terra, né? É uma coisa inusitada, é uma medida extremada, é efetivamente uma guerra global, é uma medida que atinge a todos, foi feita por um consenso sem grandes critérios, nem de reciprocidade, nem de tarifas, e que de verdade tem por tônica o aumento do protecionismo global. Os Estados Unidos é o protagonista desta matéria, gera com certeza absoluta uma retaliação e uma desconfiança em todos os mercados internacionais, tem um impacto direto na economia global
com barreiras comerciais maiores, uma redução do crescimento econômico. Estava escutando há pouco que a China, que vinha crescendo a taxas de quase 5% todos os anos, esse primeiro trimestre cresceu uma taxa de 5,7%, este ano deve chegar a 5%, mas ano que vem a perspectiva é de 3,5%. Há uma tendência verificada de queda no comércio internacional de mais de 7%. Isto, em alguns países, pode não assustar, mas vocês consigam imaginar o que isso representa no continente africano. É falta de comida, é falta de nutrição para as pessoas, insumos básicos. Não sei até onde o presidente Trump aguenta com isso, porque 85% dos celulares americanos é made in China, né? Então, acho que vai afetar a comunicação. Uma crítica importante é que não é uma coisa que é estanque, ela é variável, né? Ela se sujeita a humores, pesos e contrapesos, idas e vindas. E quem manda, né? Quer dizer, o que fez o presidente Trump já fazer o primeiro recuo não foram os países e não foram os políticos, foi o mercado americano de títulos. A liquidez e a incerteza, a busca de todo mundo que detém esses ativos tentando negociar. E esse sinal vermelho tocou, ele escutou, já fez um primeiro recuo, mas vem prosseguindo, porque ele acredita no que ele professa, né? Para nós brasileiros, né? É óbvio que existe um reflexo em diversos segmentos. O agro é afetado, sem sombra de dúvidas, setores que concorrem diretamente com os Estados Unidos. Vou falar um que é, por exemplo, suco de laranja, né? Que tem produtores na Flórida, na Califórnia, certeza absoluta, já há uma expectativa de redução de quase 80% do que vai ser exportado. É brutal isso. Por outro lado, vamos ser um pouco otimistas aqui, a perspectiva também é boa para quem fizer o seu dever de casa. Isso gera outras oportunidades. A União Europeia está se movimentando, nós temos um acordo já firmado, mas que ainda está para ser implementado. Cremos que isto vá ser implementado. Então, é um mercado enorme potencial para o Brasil. Você está se Tem referindo segmento ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul, é isso, Luiz Carlos? perfeitamente, Hugo. É este Uhum. acordo que ele não entra de uma vez só, ele entra em escalas, ano a ano, até ele chegar à sua plenitude. Participei, né, da discussão disso enquanto presidente da Câmara Belgo-Luxemburguesa, onde hoje eu sou presidente do Conselho. Então, tivemos essa intersecção com as autoridades europeias, Mercosul. Então, temos certeza absoluta deste mercado para as empresas brasileiras. Mas não é só isso. Hoje nós temos o acordo lá do Pacífico, nós temos uma possibilidade com Canadá e México, que não tem o mesmo tratamento do resto do mundo em relação aos Estados Unidos, e pode ser um canal para que produtos brasileiros cheguem ao mercado americano com uma escala, vamos falar de uma maneira mais grosseira, no Canadá e no México. Existe já um mercado para isso em relação a máquinas e equipamentos. Mas a nossa leitura é assim: em toda a crise, nós, não adianta lastimar, a crise está aí, é mundial, vamos pensar no que fazer. Então, uma coisa positiva: a OMC, que com a gestão do nosso célebre Roberto Azevedo, né, a pessoa da mais alta competência, que foi o gerente geral da Organização Mundial de Comércio, perdeu, tinha perdido ao longo dos anos o protagonismo total e é o foro apropriado para se discutir todas as relações de comércio, volta a ganhar protagonismo, luz, e ele é o foro apropriado e aonde se deve socorrer. A China já está
se colocando lá, outros países também, o que é muito salutar, porque é um ambiente para isso, para se debater, para se negociar. Então, o que se faz diante do tarifaço? Negociação é a chave, mas não só negociação, estudo e aprofundamento de todos os tratados, de todos os acordos bilaterais, multilaterais, tarifários, porque é aí que vocês poderão encontrar algumas saídas, algumas soluções para continuar ou para incrementar o comércio exterior das suas empresas. Segmentos que também geram oportunidades, segmentos de defesa, segurança, aeroespacial, são segmentos sensíveis ao tarifaço, mas pujantes no nosso país, e que com certeza vão encontrar espaço bem trabalhado para poder acessar esses mercados. Eu nessa primeira etapa, eu gostaria de fazer mais essas considerações iniciais, Duda, e passar para os demais colegas aqui para as suas considerações. Não, é perfeito, Luiz Carlos. Nós vemos que como eu disse, né, os impactos são os mais variados possíveis, né? Eles podem ser tanto encarados. Obviamente, eu entendo que, por um lado, nós temos riscos, né, que devem ser avaliados, mas também eu acredito que, por outro lado, ah, ah, oportunidades se farão presentes no nesse cenário, né? Mas, obviamente, fica esse sinal de alerta, né, para que, né, como eu falei, os empresários, os conselheiros, enfim, os gestores das empresas estejam de uma maneira muito consistente, conectados com tudo que está acontecendo, acompanhando para e passo o que vem pela frente, né, as tendências, para aproveitar essas oportunidades. A gente sabe também, né, que a tempestividade, né, na tomada de decisões e de aproveitamento de eventuais oportunidades ou precaução de eventuais riscos é o que vai fazer a grande diferença, né? Mas eu gostaria de completar mais esse quadro ouvindo a Roberta. Seja muito bem-vinda, a palavra está com você, Roberta. Ok, boa noite a todos. Cumprimento os meus colegas aqui de bancada, de mesa virtual, enfim. Bom, as minhas reflexões passam muito pela minha preocupação e a preocupação de todos os operadores diretos do comércio internacional sobre o enfraquecimento do sistema de solução de controvérsias da OMC. Quer dizer, mais do que uma reorganização geopolítica que decorre desse novo mundo de comércio internacional, acho que a minha preocupação, e a gente conversa muito sobre isso, eu e os Carlos, é sobre como que as questões serão efetivamente endereçadas e resolvidas. É bom lembrar que a OMC nasce de décadas de uma reestruturação de uma governança global apoiada nos princípios de cooperação. Então, só passando um traçado histórico muito rapidamente, mas ao final da Segunda Guerra nós tínhamos todo um esforço de construir uma governança baseada na cooperação. E assim, uma série de providências são tomadas, inclusive na Constituição, de instituições que dariam voz e dariam espaço para essa nova governança. Naquele momento não foi criada uma instituição, um organismo internacional que pudesse cuidar do comércio, mas foi assinado um tratado extremamente importante, o GATT, que regulou o comércio internacional por 5 décadas, até a constituição da OMC como resultado da rodada uruguaia. A constituição da OMC, além de reconfirmar a intenção de ter um comércio internacional baseado na cooperação, baseado na estruturação de acordos que não estavam apoiados somente na questão tarifária, mas trazendo um centro de solução de controvérsias que pudesse, então, dirimir e tratar essas controvérsias entre os países, regulando temas que 50 anos antes não pareciam tão importantes, mas como propriedade intelectual, com a assinatura do Acordo TRIPS, e tantos outros temas, que foram, inclusive o agro, o Carlos falou sobre o agro,
foi um tema também regulado como resultado da rodada do Uruguai. Ali, então, era a reconfirmação de uma intenção global a respeito de uma orientação voltada para um comércio internacional mais igualitário, amparado por tarifas que pudessem refletir o equilíbrio mínimo entre os países, condições equilibradas, condições minimamente iguais entre esses países. E, portanto, compromissos como a cláusula da nação mais favorecida, trazendo um compromisso que tivesse baseado no respeito de não tratar de forma diferente os países com relação às tarifas, etc. O que a gente percebe agora é que é um grande retrocesso. Além de voltarmos para um comércio internacional, relações internacionais de comércio excessivamente baseadas na questão tarifária, voltamos também para um comércio internacional absolutamente desigual em termos de relacionamento com os demais países. Então, quando o Luiz Carlos fala Canadá e México têm uma condição diferente dos Estados Unidos, quando ele nos relembra disso, é um grande sinal ou é um grande alerta sobre esse retrocesso comportamental nas relações internacionais de comércio. O que acontece do lado oposto com China, né? O tratamento dado à China. Então, esse tratamento desigual é um alerta vermelho sobre como que vai ser reestruturada a governança global em termos de comércio. E isso nos traz muitas preocupações, e aí eu penso que o público do Board Academy esteja, obviamente, muito preocupado, porque é um público de conselheiros que precisa montar estratégias para o próximo ano, e como montar estratégias sem previsibilidade. Esse comércio internacional criado lá em 45 e que cresceu numa história de buscar mais igualdade, mais condições de equilíbrio, também buscava previsibilidade, que é a palavrinha mágica no mundo empresarial, no mundo corporativo. Precisamos ter um mínimo de previsibilidade. Como ter previsibilidade se tudo isso foi jogado por terra? Esse governo atual americano sinalizou esse comportamento protecionista e eu acho que abriu portas para outras nações também começarem a pensar e agir de uma maneira mais protecionista. Isso começou lá em 2017, quando houve um afastamento da OMC e não indicando mais juízes para o Centro de Solução de Controvérsias. Isso ganha uma intensidade muito grande agora por conta dessas medidas. Então, o protecionismo já era algo que a gente percebia que poderia acontecer, então tínhamos alguma previsibilidade sobre 2025 em diante, mas eu acho que ninguém aqui nessa mesa, ou eu arrisco dizer, talvez que esteja conosco hoje, poderia imaginar que seria totalmente fora de qualquer parâmetro. Então, tudo que foi trabalhado em termos de estruturação de governança global foi colocado de lado, e o que nós percebemos é o início aí de uma era de um novo bilateralismo, um novo regionalismo, quer dizer, essa economia multilateral que tanto fomentou o comércio entre os países, dá lugar agora a esse novo mundo mais amparado pelo regionalismo, pelo bilateralismo, e aí, dentre outras questões, várias outras questões, uma preocupação que eu vejo para as empresas bom, se já era difícil lidar com um mundo tão diferente, né? Lidar com legislações tão diferentes, lidar com riscos tão diferentes entre os países. Já era difícil numa governança multilateral muito bem organizada pela OMC e outros organismos internacionais. Imagina agora que teremos um grande colchão, digamos assim, regulatório, sobre o qual precisaremos nos debruçar, entender, desmistificar, enfim, e traduzir para... Esse é o nosso dia a dia de escritório, né, Luiz Carlos? É o dia a dia de OAB, como endereçar questões desse tipo, como traduzir essa teia regulatória, digamos assim, para que as empresas possam montar suas estratégias com um mínimo de previsibilidade. Acho que esse é o tema do momento, né? Como ter previsibilidade. Udo, se você me permite Vai acrescentar o lá, que a vai lá, Roberta vai está lá. falando,
flexibilidade, mais duas palavrinhas, e diversificação. Então, Sim, para todos os que estão conosco, praticamente, o que que o empresário, o conselheiro deveria estar prestando atenção neste momento? Número um, como a Roberto falou, monitorar constantemente mudanças de tarifas e acordos. É imperativo ter esse acompanhamento das negociações bilaterais, multilaterais, tarifárias. Por quê? Porque isso vai te trazer boas oportunidades de comércio. Segundo, sair da zona de conforto e diversificar mercados. Vamos olhar, não é só Estados Unidos e China, Ásia, Oriente Médio, Europa, África. Então, diversificar para minorar o risco das barreiras tarifárias. Adequar os produtos às normas técnicas e de origem. Então, esse protecionismo, porque tem gente que quer exportar, mas não está preparada. Então, vamos se preparar, vamos se capacitar para isso. Avaliar a cadeia, os impactos na cadeia de suprimento das empresas, mapear toda a cadeia de suprimento e buscar alternativas regionais, nacionais, para se tornar competitivo. Um item fundamental, proteger-se com estratégias contratuais. Os contratos que estavam valendo até Nossa. dia 2 de abril, que é o dia da libertação, segundo o presidente Trump, já estão deficitários, eles precisam se adequar para poder espelhar e proteger o que a Roberta falou, que é a questão de riscos. Risco geopolítico, risco monetário, cambial, regulatório. E esse é um exercício perene, constante. Fortalecer a logística internacional vai afetar isso, revisitar como é que você está falando e buscar o apoio de programas governamentais com as entidades que possam representar os seus segmentos, fazer a famosa advocacy, né? E Uhum. aí, tanto em âmbito nacional como em OMC. Show. Agora, sabe, né, a Roberta mencionou uma palavra que me deixou, me levou a uma reflexão aqui, né? Além de todos esses fatores, né, que vocês relacionaram agora, tem um ponto que para mim foi muito, muito caro, enquanto conselheiro, que é o seguinte, né, elaborar as estratégias. Só que essas estratégias, elas deverão ser extremamente resilientes, né, em função desse dinamismo que a gente está vivenciando hoje em dia, né, para que a gente adapte, né, ou corrija a trajetória dessa estratégia, né, para minimizar riscos e maximizar oportunidades, obviamente, né? E um ponto que eu deixo aqui também para reflexão de todo mundo é o seguinte: o Brasil é por natureza um grande exportador de commodities, né? Então, minério de ferro, celulose, soja, algodão também, enfim, né? Quais que são os impactos, né? Porque, obviamente, que o Brasil, ele, né, nós já recebemos uma série de produtos, por exemplo, papel a gente compra, né, mais barato da China do que o produzido aqui no Brasil, né, infelizmente. A oferta, né, desses produtos, né, que são dessa produção da China e do México, eu vou pegar só dois exemplos aqui, eles vão ter outros destinos, obviamente, né? Pelo que eu saiba, 76% da produção de veículos do México, ela é destinada para os Estados Unidos, né? Então, agora, para onde que vão todos esses veículos, né? Quer dizer, vejam só quais são aí os outros aspectos que a gente tem que considerar também em toda essa estratégia que a Roberta mencionou e que vai ter que ser extremamente resiliente, quer dizer, vai demandar muito do que, do nosso conhecimento e da nossa criatividade em elaborar, né, e acompanhar toda essa, essa volatilidade mercantil, né, do mercado que a gente está vivenciando. Mas é espetacular. A gente já tem uma série de perguntas aqui, mas antes eu queria escutar o Medina. Manda lá, Medina. Boa noite, Udo. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Roberto. Um prazer receber vocês aqui. Estava ouvindo atentamente aqui, ficando preocupado, apesar de a gente já ter batido um papo antes. Na verdade, preocupado porque eu acho que o meu conselho para conselheiros agora é mais que nunca é pensar.
não é fora da caixa, é muito fora da caixa, como conselheiro, porque a gente está passando por um momento muito fora da caixa. E uma coisa que o Luiz Carlos falou me preocupou bastante, você tem tudo isso significa guerra e talvez isso se traduza em guerras de várias naturezas, que eu acho que são particularmente perigosas no mundo que, a meu ver, a gente tem os piores governantes da história, da minha história, pelo menos. Pode ser que tenha tido piores governantes globais antes de eu nascer, mas dos que eu vi, o que eu lembro, esses são os piores. Só que são os piores em lugares perigosos, né? Com bomba atômica, com tropas, com outras, com guerra tecnológica. Então, acho que como conselheiros a gente tem que pensar fora da caixa, começar a olhar, procurar essas vantagens, essas oportunidades que podem existir de curto, médio e longo prazo com esse momento de disrupção no comércio global. Mas eu acho que a gente tem que também revitalizar a nossa função de risco da empresa, a gestão de risco da empresa. A gente tem riscos novos que não entravam antes no risco. Isso já vinha acontecendo, sei lá, desde a Covid. Covid não estava no mapa de riscos da maior parte das empresas. Ninguém era louco de ficar pensando que vai parar o mundo por causa disso. Mas agora você tem uma série de riscos potenciais que são uma incógnita derivados de movimentos comerciais que também são uma incógnita ainda, porque você não sabe como todo mundo vai responder a cada coisa. Então, eu acho que como conselheiros, uma das coisas que a gente tem que fazer o mais rápido possível nas empresas que a gente aconselha vamos dar uma olhada de novo em como está a nossa gestão de riscos. Eu tenho certeza que 95% dos casos vão estar desatualizados e os 5% que estão atualizados, esses caras são videntes, tá? Isso daí, essa galera viu o futuro. Sim. Mas eu acho que é super importante a gente também deixar o coração de lado e deixar considerações políticas de lado e tentar olhar a frieza da parte econômica. O que que realmente tem de vantagens reais e o que realmente tem de desafios reais? Porque mesmo essa parte que a gente consegue entender, ela não pode ser contaminada pela emoção, tem que ser um fruto de um pensamento sim, mais científico possível. E eu acho que isso que a gente precisa trazer agora não importa o que a empresa que a gente aconselha faz. Se for uma padaria aqui do bairro, pensa dessa forma também, porque, putz, vai ser afetada de alguma forma. Os insumos dessa padaria vão ser afetados de alguma forma, a maneira como o país opera vai ser afetada de alguma forma, a cadeia logística vai ser afetada de alguma forma, a gente vai ser afetado. A questão é como conselheiros, como a gente consegue trazer essa mentalidade um pouco além da caixa, não é nem fora da caixa, um pouco além da caixa para pensar, putz, como a gente tira o melhor proveito e se protege do que a gente consegue entender de riscos futuros. Acho que isso é o principal. Mas deixa eu parar meu discurso apocalíptico aqui e devolver para você, Udo. E aí, né, fazendo um primeiro apanhado aqui na minha visão, eu gostaria de ouvi-los também a esse respeito. O que eu vejo como relevante agora, né, é o seguinte: a constituição dos conselhos, a composição dos conselhos, ela deve priorizar uma visão holística das áreas de atuação. Né? Para quê? Para que você tenha aí a devida diversidade dentro do seu conselho para abarcar todos, né, conseguir avaliar todo, todos os efeitos possíveis e imagináveis, né? Elaborar uma estratégia que seja a mais flexível possível, né? Você utilizou esse termo, né, Luiz Carlos? Muito pertinente. E a Roberta trouxe a questão da estratégia, quer dizer, combinar esses dois, de modo que a empresa, ela, no mínimo, né, seja alertada acerca de uma reflexão. Será que eu preciso, né, tal como na Covid, será que eu preciso priorizar aqui agora a questão caixa, né? O que está por vir pela frente, né? Como que eu preciso me preparar aqui, né? Então, a elaboração dos cenários e se preparar para tal, né? Você sabe Então, que o Daniel colocou, Udo, uma coisa, nossa, que eu e a Roberta batemos todos os dias aqui e que é cultural, mas tem que ser implementada, que é a matriz de risco, né?
Boa. Eu gosto da frase do Einstein, né? Que ele diz você não pode querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa todo dia, né? Então, o extra caixa que o Medina falou é isso. Então, assim, você tem que sair da sua zona de conforto e entender o seguinte: estamos em guerra. Ponto. Por enquanto é comercial, né? Não vamos fazer o papel de cavaleiros do apocalipse, não cabe, porque não vai levar em lugar Aham. nenhum, a não ser o cara ter um infarto, um derrame, né? Então não vai resolver também a guerra comercial. Como resolver? Eu acho que a primeira lição para todos os conselhos de empresas, para todos os gestores, fazer uma matriz de risco a mais profunda possível. Nos seus contratos, no seu tax, a parte de caixa, compromissos, garantias e travas. Preciso me proteger, vou me redear, não vou, tomo ou não tomo este compromisso. Porque, veja, vou dar exemplo concreto aqui que eu estou escutando. O sorgo, né, que é um produto que compõe, você falou do agro, né? Compõe lá a ração, compõe até a alimentação humana, é uma mega oportunidade hoje para o Brasil de exportar, porque vai concorrer com países que estão com alíquotas muito mais elevadas do que a nossa. Então, veja, é aquele primeiro mandamento que vamos ver as tarifas, vamos ver os acordos, mas realmente a matriz de risco tem que ser um exercício muito sério e que produza um relatório mesmo, testes de estresse, para que os administradores, os gestores, os conselheiros tenham condição de olhar para isso para tomar suas decisões. E para isso você vai ter que ter ferramentas econômicas, cambiais, tarifárias, aduaneiras, logísticas, para te ajudar o conjunto da obra a deliberar o que é o mais assertivo para a tua empresa e o que é mais danoso. Pode ser que o mais assertivo em algum momento é se segurar na parede e esperar para ver o que vem nesses pesos e contrapesos. É uma possibilidade. Parado, eu sempre digo isso, se você está parado, você já está andando para trás. Não pode. Exatamente. É sempre para frente, para frente, para frente. E informação, neste momento, é a chave do sucesso. Né, aqui na Board Academy, né, o Farias costuma dizer, né, se antigamente, né, eu precisava caminhar para ficar no mesmo lugar, hoje em dia eu tenho que ser um velocista para conseguir acompanhar todos esses avanços, né? Então, eu vejo aí que essa né, e você mencionou no começo, né, Luiz Carlos, e aí nós temos ainda que nos debruçar sobre uma reforma tributária que está à nossa porta, né, que começa a ser aplicada em 2026, enfim, né, tem todo um rollout aí previsto até 2032, você mencionou, né? Enfim, são os desafios. Então, conselheiros, né, gestores, empresários, né, você tem agora uma missão bastante desafiadora. E aí eu defendo muito a questão de você elaborar os cenários para que você. Isso vai demandar tempo, obviamente, né? Muita, muito cérebro ali em cima para você elaborar esses cenários e estar de alguma maneira, de acordo com com essa matriz de riscos, né? Estar preparado para atuar, né? Então, esse é um alerta que a gente deixa aqui, enfim, e a gente tem, né, Medina, a gente tem uma série de questionamentos aqui, eu não sei por qual a gente deve começar aqui, mas enfim, né, o Tudo. Flávio está. São mais Complementar um contribuições. pouquinho. Vai lá, Só Roberta, por complementar favor. o que o Alexandre falou, só, na verdade, lançar a luz num ponto que ele falou. Essa questão da matriz de risco e da necessidade de ser uma atuação multidisciplinar. Eu, quando começo as minhas aulas lá na Fundação Getúlio Vargas, o primeiro dia de um curso de regulação do comércio internacional, eu estou diante de empresários, é turma de MBA, e não são advogados. E eu digo para eles, vocês devem estar se perguntando por que uma advogada está lecionando aqui nessa turma, porque todo mundo, ninguém quer ver advogado na frente.
E eu digo para eles o seguinte: essa é uma disciplina, regulação do comércio internacional, uma disciplina que poderia ser ministrada por profissionais de 3 diferentes carreiras ou 3 diferentes campos de estudo: relações internacionais, economia ou direito. Porque os temas, eles acabam sendo transversais a essas 3 carreiras. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa verdade também deve ser refletida na mitigação de risco, na matriz de risco que é feita. Não é uma matriz que possa ser feita, e em geral somente pelos economistas ou internacionalistas, ou ainda, imaginando que o advogado possa responder e mapear todos os riscos. Na verdade, existe uma necessidade enorme de um estudo conjunto desses três campos da ciência, para que a gente possa entender as diferentes peculiaridades para cada tema. Então, por exemplo, a União Europeia sinalizou já há algum tempo sobre como ela trataria a questão da transição climática e como ela colocaria, então, uma série de regras de forma unilateral a respeito da importação de produtos. Então, empresas brasileiras já deveriam ter alguma programação a esse respeito há muito tempo, embora o plano do CBAM esteja sendo implementado ainda, o Deforestation também, mas eu quero dizer que já havia uma sinalização de um comportamento mais protecionista, não Estados Unidos nesse momento, mas União Europeia, com fundamento, com justificativa sobre a questão da transição climática, mas já é um comportamento mais protecionista. E se nós conversarmos com 10 empresas aqui hoje, talvez 5 não saibam sobre essas legislações novas na União Europeia, que significam novas barreiras de entrada. Isso seria, por exemplo, esse estudo é um estudo mais para os advogados. Então, é um trabalho multidisciplinar. E eu acho que os conselhos acabam não refletindo a presença multidisciplinar, ou pelo menos a existência de comitês de assessoramento que possam trazer, de fato, esses conhecimentos. Eu acho isso muito sério, e só para finalizar, desculpa tomar o tempo, mas quando você, na abertura, falou sobre a questão das pequenas e médias empresas, essa é uma bandeira que todo mundo levanta no mundo hoje. Os organismos internacionais falam da inserção de pequenas e médias empresas no comércio internacional. Muito se diz sobre inclusão de PMEs e de inclusão de gênero e tudo mais, mas poucas políticas públicas, de fato, são implementadas. Então, se já estava difícil para as PMEs, agora fica ainda muito mais, porque matriz de risco custa dinheiro. Então, temos aí um novo problema de capacidade financeira para a inserção dessas empresas no mundo. É isso, desculpa. Não, foi ótimo, Roberta, né? E você alertou sobre um outro ponto, né? Que, por vezes, isso não está na prioridade dos conselhos, que é a questão das certificações que as empresas brasileiras precisam ter para poder exportar, né? Quer dizer, enfim, e como você bem falou, isso demanda investimento também e demanda tempo, né? E a gente sabe que nesse cenário atual nós estamos lutando contra o tempo, eu diria, né? Em alguns determinados segmentos. Eu não quero generalizar, mas enfim, eu vejo que alguns vão ser mais afetados, né? Em maior e menor intensidade, mas enfim, esse é um cenário bastante desafiador e que vai, né? Obviamente, ter os seus impactos. E a gente tem, pelo menos essa é a minha opinião pessoal, né, aqui no Brasil, os empresários, eles estão mais sozinhos nessa trilha. Então, eles vão ter que contar por sua conta e risco, né, de tomar as medidas cabíveis aí, porque, né, se for esperar alguma outra iniciativa, né, eu temo, de novo, né, eu tenho muito essa questão da tempestividade na minha fala e na minha abordagem, né, pela velocidade com as coisas, com as quais as coisas vão acontecer. Mas eu acho que esse Board Talks aqui ele está sendo bastante emblemático pela abordagem que a gente está dando, né, e pela relevância que ele tem para esse momento aqui, né? O Board Talks começou lá em 2023 por conta do caso das lojas americanas, né, e todo os impactos, enfim, os desdobramentos que esse caso teve, mas eu acho que hoje aqui
né? E eu acho também, né, que esse Board Talks aqui, essa questão, ela não se esgota aqui absolutamente, né? Nós vamos ter que ter uma série aqui, né? Nós vamos ter que planejar uma série de eventos aqui para trazer cada vez mais esses elementos, né? O Eu ia te falar que o que você falou, você tem mais alguém que te acompanha aqui, que sou eu, e eu concordo e partilho da sua opinião. Não adianta o empresário ficar esperando ou achar que o governo vai ter qualquer força ou atitude para fazer as coisas mudarem. Ali são políticos. Quem faz a diferença é a iniciativa privada. Quem faz a diferença é o empresário, porque é ele que faz, gera o emprego, é ele que paga as contas, paga os impostos, importa, exporta. Então, assim, o empresário tem que entender que vai ter um binômio aí que a Roberta tinha tocado, fundamental, você falou, Medina, que é planejamento, só que só planejamento não funciona, é planejamento e implementação. Então, assim, não adianta só fazer planos, né? Tem que ver como é que eles são implementados e constantemente monitorar, porque eles precisam de constantes ajustes. Ver que no âmbito da reforma tributária, né, esse manicômio, nós temos 350 mil leis tributárias em vigor. Realmente, é para catedrático isso, né? É E desafiador. se complementar isso com todas essas normas internacionais, aduaneiras, regulatórias, eu não sei nem dizer o número. Então, realmente, o empresário ele está sozinho nesse momento, mas a notícia é boa. Tem metodologia, tem gente competente, tem mecanismos para ele criar rotinas onde ele consegue chegar lá e aferir realmente quais riscos ele quer ou não quer incorrer, para tomar a melhor decisão. Aí eu concordo com você, né, em gênero, número e grau, Luiz Carlos, porque todo esse contexto que nós vivenciamos, e não é de hoje, não é? Quando nós retrocedemos alguns anos, né, e vamos nos remeter aos anos 80, onde nós tínhamos inflação aí, né, de 84%, né, ao mês, né? Quão desafiador era isso, né? Na empresa que eu trabalhava, eles tinham, né, por norma, o seguinte: você quer ser CFO? Quero. Tá bom. Então, se você sobreviver 2 anos na unidade brasileira, você está preparado para qualquer país. E assim o era, né? Eles mandavam, né, os executivos para cá para vivenciar realmente um ambiente extremamente desafiador, né? E a qualidade dos nossos executivos, né, realmente é diferenciada. Esse é um ponto de vista particular, né, face a todas as variações, né, que eles enfrentam aqui no nosso contexto, né? Mas para nossa sorte, fomos agraciados com essa estirpe aí, né, com essa qualidade de profissionais. Muito bom. Nós temos aqui, Medina, me ajuda aí, cara. O negócio aqui tá sério aqui, viu? Não tem muitas contribuições, mas pergunta mesmo, deixa eu ver se tem. Coloquei um questionamento aqui, não, 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 são tem mais gente falando. contribuições que tem no chat, não tem perguntas assim. Não, E fala. o chat está pegando fogo aqui, as pessoas estão conversando, porque é um tema que todo mundo que está aqui percebe a importância. Uma coisa que me ocorreu, do que depois de ouvir a Roberta falar, realmente a complexidade e o custo de você criar uma nova matriz de riscos não vai ser para o bico de qualquer empresa pequena, média ou startup, mas a gente precisa levar pelo menos esse mindset para essas organizações como conselheiros. A gente precisa trazer para eles, cara, se a gente não conseguir fazer uma matriz de risco como deveria ser feita, faz o melhor possível. É o momento de gastar dinheiro nesse tipo de coisa, porque senão a gente se ferra ali na frente, não é? Pode ser mortal. Então, como a gente traz esse mindset para as empresas que a gente aconselha? Acho que parte disso é mostrar esse programa aqui com as contribuições do Luiz Carlos e da Roberta. Eu acho que isso dá um belo embasamento para donos de empresas, mas acho que a gente tem que cultivar. Ó, gente, a coisa tem muita oportunidade, mas tem muito risco. A gente precisa mudar o mindset. O mundo que a gente vivia em 2024 não é mais o mesmo. O mundo que a gente vivia
que a gente vivia em 2023 não é mais o mesmo. Então a gente precisa mudar o mindset do conselho primeiro e depois o mindset da empresa. Então, acho que esse é um grande desafio também para os conselheiros e conselheiras que estão aqui. Tem que ser firmes nessa visão, tem que se informar sobre o tema, tentar entender melhor e levar especialistas lá na empresa para conversar sobre o tema. Acho que é importante fazer isso nesse momento. Daniel, para te atender, e eu acho que a tua demanda ela é imperativa, né? Nós temos 78% dos CNPJs no Brasil são micro e pequenas empresas, 16 do lucro presumido e só 6% no lucro real. Então veja, pense que essas empresas familiares, médias, grandes, não necessariamente só as enormes, elas têm uma possibilidade de fazer isso que nós estamos falando hoje de matriz de risco, começando onde muitas vezes ainda não ocorreu essa transformação, que é aquele compliance no tax, é o compliance nos contratos, na parte trabalhista. Para começar, o balanço da empresa, a parte contábil, né, a parte societária, às vezes a empresa, o ato societário da empresa não resiste a um fundador lá, o patriarca, morrer. A empresa entra em parafuso ali porque não tem uma previsão de sucessão, né, de cláusula. Se sair um acionista e falar, agora, tio, você não assina mais, que agora são os sobrinhos que vão mandar. né? Então, vamos começar, né? Baby steps. Então, para quem nunca fez, começar a fazer, começar a criar conselhos para poder dar os passos e galgar na medida do possível. O Udo falou uma coisa perfeita. É assim, tem investimento em neurônios, em gente, em tempo, mas tem gente competente, tem profissionais competentes para tudo isso daí. Então é só querer fazer. Agora, um outro mantra é o seguinte: não existe possibilidade disto ser mais caro do que remediar. Isso é infinitamente mais barato criar o plano, criar a matriz de risco, do que qualquer outra coisa. A Roberta caiu, ela está pedindo para ser reinserida aqui, mas é isso, não tem outra possibilidade. Tem que fazer o dever de casa e não é custo, isso é um investimento de sobrevivência e crescimento. Então, vale para as médias, vale para as empresas familiares, que é o grosso das empresas no Brasil. Certamente. Tem um ponto que a gente fala, né, que é dar o remédio certo na medida certa e na hora certa, né? E um ponto que me chama sempre muito atenção, né? Quando nós abordamos o pequeno e médio empresário, né, usualmente nós verificamos algumas objeções quanto ao aconselhamento profissional. Mas principalmente nesse cenário, né, onde eu vou me apropriar de um termo aqui que o Walter Longo cunhou, que é o da infotoxicação. Né? Nós somos assediados por um volume muito grande de informações e algumas nem não tão consistentes, algumas que são né, puras inverdades, enfim. Eu acho que o aconselhamento nessas horas, né, o conselheiro no papel dele, ele tem o condão também de fazer, de filtrar tudo isso e trazer aquilo que realmente é relevante para a empresa. De novo, né, o aconselhamento ele tem aí, de uma maneira mais holística, de melhorar a qualidade do processo decisório. E essa melhoria ela se dá em três atributos, segundo três atributos: precisão, tempestividade e maturidade. Não adianta eu vir com uma solução mirabolante para uma empresa que não está preparada para essa solução. Então, não é? E eu acho que o aconselhamento ele traz justamente esse equilíbrio, né? Essa ponderação, né? Para as melhores decisões, né? Calibragem, né? Né? Então, Calibrar, enfim, calibrar. exatamente, né? Toda essa ponderação para as melhores decisões. Enfim, gente,
de novo, né, como nós falamos aqui, esse é um tema, né? Olha só, se no caso, quando nós abordamos o caso das lojas americanas, né, lá em janeiro de 2023, nós nos debruçamos durante 5 episódios sobre o caso e mais alguns depois, né, depois de todo o desdobramento. Imagine agora sobre esse contexto aqui, né? Então, eu acho que semana sim, semana não, talvez a gente tenha que estar voltando aqui para trazer pelo menos algumas atualizações, enfim, né, com o grande objetivo de disseminar esse conhecimento, né, fazer alertas, enfim. Mas vamos lá. Pena que aqui a Roberta, né, acho que ela teve Ela falou algum que está problema. na tela inicial esperando, tentando ver se consegue se reinserir. Kaique, Uhum. você consegue reinserir ela? Então, Ah, consigo sim. ok, tá. Então, por favor. É, mas, enfim, é um tema bastante desafiador, né? Sim. Como vocês abordaram, né? E eu me lembro, né, que eu atuei na área da saúde e ainda a gente tem, nesse segmento em específico, ainda uma agência reguladora, né? Como você mencionou, Luiz Carlos, né? Aqui no Brasil são 11 agências reguladoras que ainda nos trazem, nos impõem algumas obrigações adicionais, né? Adicionalmente a todo o contexto fiscal, tributário, trabalhista, né? Algumas pessoas que vinham do estrangeiro, vinham de fora ainda falaram, pô, mas para que eu tenho que pagar fundo de garantia e depois quando eu demito mais 40% de multa, né? Eu falei, você tem tempo? Senta que eu vou te explicar, mas enfim, esse é o Brasil. E nós chegamos até aqui, né, graças a toda essa flexibilidade e resiliência que nós desenvolvemos ao longo dos anos. Mas eu acho que já está na hora da gente, né, já são 18h58, partir aí para as considerações finais. Então, obrigado, Roberta, por ter voltado aí. Mas, né, vamos partir para as considerações finais e não encerrando simplesmente esse Board Talks, mas já deixando aí uma trilha aí para as próximas edições. Então, Roberta, suas palavras finais, por favor. Ok. Bom, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Quero dizer que esse tipo de oportunidade tem convergência completa com o trabalho que nós desenvolvemos na OAB, no escritório, né, Luiz Carlos, porque não adianta, os advogados, eu vou fazer uma crítica aos meus colegas, os advogados em geral falam para os seus pares, então postam no LinkedIn para os seus pares, postam no Instagram para os seus pares, e eu fico pensando, onde está a função social da nossa profissão? A função social da nossa profissão, eu estou aqui tomando emprestado um termo que dentro do direito tem uma outra utilização, uma outra aplicação, mas eu diria que é falar para quem de fato precisa entender como aplicar esse emaranhado, essa teia regulatória. Não necessariamente a gente precisa falar somente para os nossos clientes, mas falar para grupos que vão, de alguma forma, apoiar o que nós precisamos para que os nossos escritórios e negócios também aconteçam, que é o desenvolvimento. Então, o crescimento das empresas interessa a todos. Eu acho que a nossa vinda aqui, assim como de outros colegas que vocês trazem, tem que ter esse papel. Como nós podemos dar algum tipo de apoio, compartilhando informações e preocupações para um grupo que é tão fundamental para o desenvolvimento do país. O Carlos falou, está tudo na mão da iniciativa privada, e está mesmo. E nós que estamos lidando com a iniciativa privada temos certeza disso, porque todos os dias lidamos com as empresas. Então, eu acho que ter vindo aqui me dá uma satisfação pessoal muito grande, porque eu acho que o meu trabalho, de alguma forma, foi levado e alcançou diferentes pessoas e necessidades. Eu quero dizer que estaremos sempre prontos, né, Luiz Carlos, para poder contribuir, seja aqui, seja na OAB, seja nos nossos escritórios, ou, no meu caso, na Associação de Comércio Exterior do Brasil, na Câmara Africana, no caso do Luiz Carlos, também na FUNSEX, enfim,
estamos trabalhando em diferentes frentes em prol do comércio exterior. Essa é a nossa bandeira maior, né? Temos lutado por isso. Que bom que vocês abrem o espaço. Obrigada pelo convite, Luiz Obrigado, Carlos. muito. Nós que agradecemos, Roberto. Obrigada. Também fazer as palavras da Roberta as minhas aqui, agradecer a você, ao Daniel Medina, à Board Academy, um ambiente hiper acolhedor, produtivo, proativo, pragmático, e acho que a minha mensagem final, espero que a gente consiga, no melhor sentido da palavra, contaminar toda a nossa audiência, todos os membros da Board Academy, com esse discurso, com as nossas palavras aqui, e estamos aqui para ajudar a vocês a transformar tudo isso que era o planejamento, que são essas ideias, esses cuidados, em medidas práticas para o dia a dia. Porque o que importa é gerar valor. Sem gerar valor, você não faz o E, não faz o S e não faz o G. Isso aí. Então, ninguém vai salvar a Amazônia se o cara não se preocupa com o lixo que ele gera no quintal da casa dele, né? Então, vamos fazer o dever de casa e o objetivo, a par do aspecto humanitário, global, você está fazendo a diferença, está deixando a sua marca, efetivamente fazendo a tua empresa se tornar uma empresa melhor. Maravilha, muito bom, Luiz Carlos. Também muito obrigado aí pela disponibilidade. Medina, vamos fechar esse negócio aqui, né, Medina, Deixa eu hoje, tentar né? dar um tom mais otimista, então. É o seguinte: em vez- eu acho que a gente está vivendo um mundo mais fragmentado e louco que eu já conheci, mas eu tenho certeza que com inteligência, bom senso e deixando as emoções um pouco mais de lado, eu acho que a gente consegue transformar essa enorme limonada efervescente acontecendo no momento em algo legal, cara, e algo bom para todo mundo que vai ser melhor para todo mundo. Precisa de bom senso e precisa de cabeça no lugar. Eu acho que eu acho que vamos trazer para as empresas que a gente aconselha um senso de urgência, mas um senso de exploração. A gente está explorando um momento novo que a gente pode se beneficiar muito, mas esse senso de urgência é importante. Legal. Bom, gente, eu vou me despedindo por aqui também, agradecendo, né, ao Roberto Portela, Luiz Carlos, né, vejam só o calibre dos profissionais que nós estamos trazendo aqui para compartilhar com vocês essas reflexões, né, acerca desse tema que está tão latente no nosso contexto empresarial. Né? Então, de novo, muito obrigado em nome da Boa da Academy pela disponibilidade. E com certeza esse foi o primeiro episódio de uma série que nós vamos programar, eu prometo, tá? Para compartilhar com vocês, empresários, gestores, conselheiros, né, para que a gente, no final das contas, né, a gente consiga deixar um legado, né, fazer um pouquinho da nossa parte e cumprir uma parte da nossa missão social também, que é dar longevidade e sustentabilidade para os empresários brasileiros, tá certo? Então, se você gostou do que nós trouxemos, que nós compartilhamos aqui, por favor, deixe o seu like, né? Isso é muito importante para a gente. E aí fica o nosso agradecimento, desejando a todos um excelente final de semana, um ótimo feriado, uma feliz Páscoa para todos. E quinta-feira que vem estamos de volta, tá ok? Uma boa noite, um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.